Prosseguindo no estudo do Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, ponto 7, o altar dos holocaustos. No último estudo falamos sobre o altar do incenso, que foi o altar que Deus deu ordem para proteger aquele altar, medir aquele altar. O altar do incenso, ele ficava dentro do templo ou dentro do tabernáculo. E havia um segundo altar, o altar dos holocaustos, que ele ficava fora do templo, ele ficava no pátio. Então a ordem foi para proteger o templo, o altar, logo em se tratando do altar do incenso, ok? E daqueles que adoravam lá no templo. Agora, o altar dos holocaustos não foi protegido, pois o ato de sacrificar animais foi abolido por Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi sacrificado. Esse é, no meu entender, a razão de Deus não dar ordem para proteger o pátio, para proteger o altar dos holocaustos. O ato de sacrificar animais já foi abolido. Apesar de alguns teólogos defenderem que durante o milênio o sacrifício de animais será retomado, eu acredito que não. Eu acredito que não, porque Israel se convertendo a Jesus Cristo significa que eles se convertem ao Cordeiro Pascal, que a igreja já é convertida. E assim como a igreja hoje não faz sacrifício de animais, durante o milênio Israel também não fará. Durante a grande tribulação, o sacrifício será retomado. Tanto que é dito que o anticristo acabará por interromper esse sacrifício. Mas durante o milênio não haverá mais necessidade de sacrifício, porque eles reconhecerão Jesus como o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado de Israel. O comentário prossegue. Ao fim da grande tribulação, eles reconhecerão Jesus como Cordeiro de Deus a quem transpassaram. Em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, está escrito: E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E em Lucas 2,35, e uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E João 19,37, e outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. E Apocalipse 1,7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então esses textos, eles se aplicam ao fim da grande tribulação. Então, antes do fim da grande tribulação, ou seja, durante a grande tribulação, Israel retomará os sacrifícios de animais rotineiramente, como não fazem há quase 2000 anos, desde a destruição do templo. Então eles vão reedificar o templo e vão retomar o sacrifício de animais. E perceberão, certamente como resultado da profecia das duas testemunhas, das pregações das duas testemunhas, eles concluirão que não é mais necessário o sacrifício de animais e terão que recorrer então a Jesus Cristo como o Cordeiro Pascal. O comentário prossegue. A pia, que também ficava no pátio ou átrio, o pátio era também chamado de átrio, dependendo da tradução, simbolizava a palavra de Deus. A pia não foi dada às medidas para simbolizar que a palavra de Deus é imensurável. Então, quando você procura lá no livro de Êxodo, Levítico, Número,
você não encontra as medidas da pia, assim como não encontra também a medida do castiçal. Então a pia, ela é um símbolo da palavra de Deus. A pia não foi protegida, porque a palavra de Deus não está mais com Israel, ela está com a igreja. Israel receberá de volta a palavra de Deus quando aceitar o Cordeiro Pascal. Eram essas duas peças que estavam no pátio ou no átrio. Elas não foram protegidas. Tanto a pia quanto o altar dos holocaustos, ele já foi reconstruído pelos judeus. Nós já encontramos na internet fotos, até vídeos no YouTube do altar dos holocaustos. E eles, estudando, estão preparados para retomar o culto. Bom, o comentário prossegue com uma proposta que surgiu entre os israelitas de realizar o sacrifício do Cordeiro Pascal na Páscoa judaica, sempre lembrando que não é a Páscoa católica. A Babilônia apocalíptica alterou a data da Páscoa e colocou ela, vamos dizer, acontecendo sempre diferente da data em que acontecia a Páscoa judaica. Se existe uma Páscoa que a igreja deve celebrar ou lembrar, é a Páscoa judaica, nunca a Páscoa católica. A Páscoa judaica, ela aconteceu do dia 28 para o dia 29 de março. E já a Páscoa da Babilônia apocalíptica aconteceu no dia 4 de abril. Então, houve um pedido e o governo israelense não autorizou o sacrifício de um cordeiro, né, no altar dos holocaustos para celebrar a Páscoa. Certamente esse sacrifício será retomado quando o templo estiver reconstruído. O título da reportagem que eu coloquei aí para vocês trata de Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, né? Considera o sacrifício de Cordeiro Pascal no Monte do Templo pela primeira vez em 2000 anos. Né? Então, alguns anos atrás, se fosse falar em construir o templo e fazer sacrifício naquele local, haveria toda uma revolta árabe. Mas hoje eu vou mostrar aí alguns debates, algumas palestras que têm acontecido entre judeus e árabes, em que os árabes têm se mostrado mais maleáveis, flexíveis, quanto à possibilidade de Israel reconstruir o templo. Bom, na reportagem está escrito, na tradução da Bíblia de Israel: você dirá, é o sacrifício de Pessa e Rachem, porque ele passou pelas casas dos israelitas no Egito, quando feriu os egípcios, mas salvou nossas casas. O Sinédrio encarregou Shimon El-Goim, chefe das organizações do Monte do Templo, de enviar uma carta ao primeiro-ministro Netanyahu para realizar o ritual Corban Pessah, o sacrifício da Páscoa, em seu devido lugar, o Monte do Templo, e em seu horário bíblico, quarta-feira à tarde, na véspera da festa da Páscoa. Então eles fizeram esse pedido, né? Isso é muito significativo, e tudo que eles vão argumentar com esse pedido, eles argumentam que o sacrifício do Cordeiro Pascal seria algo útil para a humanidade, para livrar a humanidade do coronavírus. Veja o que ele prossegue dizendo: Deus nos livre de permitir que o coronavírus atinja seus filhos, levantando-se para trazer a solução dada na Torá para epidemias, dizia a carta. O pedido surge após o governo rejeitar pedidos para realizar uma reconstituição do Corban Pessah. A reencenação completa
ocorreu nos últimos 9 anos, atraindo grandes multidões de fiéis. Mas este ano o pedido de realização do evento foi negado devido a restrições do Ministério da Saúde. Então veja, eles fizeram o pedido, né, eles vinham fazendo uma encenação, como era o sacrifício do Cordeiro Pascal, porém não foi autorizado até pelo Ministério da Saúde de Israel. O comentário prossegue. O projeto é da maior importância para toda a humanidade, disse o rabino Hillel Vaz, porta-voz do Sinédrio Hebraico Israel News. Ele observou que o sacrifício original da Páscoa, oferecido no Egito na noite anterior ao Êxodo, pretendia parar a praga final que foi descrita como Negev, doença. Além disso, o rei Davi comprou o monte do templo, construiu o altar e ofereceu um sacrifício para impedir uma praga. Então, eles usaram isso como argumentação, essa praga que está atingindo toda a humanidade, dizendo que o sacrifício do Cordeiro Pascal seria útil exatamente para livrar a humanidade dessa praga chamada coronavírus. Bom, eu não posso garantir qual seria a atitude divina em relação a esse sacrifício, mas entendendo que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal que já foi morto pela humanidade, o que Deus requer agora é uma mudança de atitude da humanidade para que haja uma cura, assim como Israel foi exigido que eles tivessem uma determinada atitude de fé. Qual era essa atitude de fé? Eles deveriam, estando no Egito, marcar os umbrais da porta com o sangue do cordeiro que eles sacrificaram. Aquele era um ato de fé. Então a humanidade hoje, eles não vão certamente demonstrar um ato de fé na morte de um cordeiro que os israelitas façam agora no altar dos holocaustos. O comentário prossegue. Os rabinos argumentam que a morte do Cordeiro Pascal poderá parar a mortandade pelo coronavírus. Na verdade, esse sacrifício não terá efeito na saúde do mundo. A profecia é clara. A cura virá quando o mundo abandonar a sua aliança com o anticristo e servir a Jesus Cristo. Então, os israelitas, eles erraram na interpretação há 2000 anos, erraram na interpretação da manifestação do Cordeiro Pascal. Então, eles continuam com o entendimento antigo, acreditando que aquele cordeiro que eles imolavam anualmente na Páscoa poderia trazer cura para eles. A profecia se cumpriu em Jesus e agora, para haver cura, é preciso